moção 14, moção de apelo ao diretor do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que trata da interrupção de fornecimento de água aos usuários que possuam contas em atraso e ofertadas condições favoráveis de negociação enquanto durar a pandemia da Covid-19. Autoria do vereador Pedro Gonçalves Magalhães Júnior. Leitura, por favor. A leitura pedida da vereadora Maria Lígia. A Câmara Municipal de Poços de Caldas, por seus integrantes que a esta subscrevem, vem com o mais alto e devido respeito à presença do colégio plenário para requerer a aprovação e encaminhamento da seguinte: considerando a situação de pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus, decretada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, considerando as orientações dos governos estadual e municipal para que a população se mantenha em casa, evitando ao máximo a exposição e principalmente a aglomeração das pessoas, considerando as medidas adotadas pelo Poder Executivo Municipal, as quais foram publicadas em veículo de comunicação oficial através de decreto, considerando os impactos negativos que a pandemia vem causando na economia mundial, afetando inclusive a economia brasileira, que vinha apresentando sinais de recuperação, considerando que o atual período de confinamento das pessoas causará um aumento no consumo de água, bem como uma queda no poder econômico das famílias do município, considerando que no último final de semana houve uma publicação nas redes sociais, através da qual o diretor do DEMAI, o senhor Paulo César Silva, afirmou que, desde o dia 15 de junho, já estão sendo realizadas interrupções dos fornecimentos de água aos usuários que possuam contas em atraso no município. Assim, devido à atual situação econômica da população ocasionada pelas condições desfavoráveis, causada pela pandemia nos âmbitos municipal e até mesmo nacional, oportunidade em que houve perda de vários postos de empregos, bem como a desaceleração da procura por serviços prestados pelos trabalhadores informais. A Câmara Municipal de Poços de Caldas, através de seus integrantes, que a essa subscrevem e de acordo com as suas normas regimentais, apela ao diretor do DEMAI para que seja reavaliada esta medida tomada através do referido ato administrativo, que trata da interrupção do fornecimento de água aos usuários que possuam contas em atraso, bem como sejam suspensos seus efeitos através da prorrogação do prazo para os cortes dos serviços, além do oferecimento de condições favoráveis de negociações com esses usuários, enquanto as medidas para a prevenção contra a pandemia Covid-19 estiverem vigentes no município. Nestes termos, pede espera deferimento, vereador Pedro Gonçalves Magalhães Júnior. Em discussão, com a palavra o vereador Pedro Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos acompanha. Nesse último final de semana, senhor presidente, eu fui pego aí de surpresa por um vídeo que foi publicado pela imprensa local aqui do nosso município, do diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o senhor Paulo César Silva, trazendo uma informação à população de Poços de Caldas, que desde o último dia 15 deste mês, o departamento já estaria realizando o corte de fornecimento de água aos munícipes que teriam suas contas atrasadas com o departamento. Eu realmente fiquei muito sensibilizado, né, com a situação com que a população de Poços de Caldas vem passando. É notório, todos nós sabemos a dificuldade em que o povo está atravessando. Olha a quantidade de desempregados, olha a quantidade de pessoas
sem ter sequer, de repente, um mínimo de condições para sobrevivência mesmo. Isso existe aqui dentro do nosso município. E considerando, vereadora Maria Lígia, que a água é algo essencial para a sobrevivência, considerando que nesse momento de pandemia, onde você tem várias orientações de higienização para fazer aí a prevenção, para não ser contagiado aí com esse vírus, você necessita da água, você necessita desse bem que é essencial para a sobrevivência. Mas aí, de repente, pode alguém questionar, mas e a situação financeira do departamento? Vai quebrar o departamento por conta disso? Mas acho que nós precisamos discutir mais essa situação. O departamento é um departamento municipal, ele tem que ser um instrumento de apoio nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Ele tem que ser um instrumento realmente para auxiliar a população de Poços de Caldas. Informações da Associação Comercial, mais de 150 empresas fecharam as suas portas nesse período. Olha a quantidade de pessoas desempregadas. E aí? Poços de Caldas, então, vai começar a cortar? Vai começar não, já está cortando o fornecimento de água da população. E nós, acho que devemos sim, com um olhar humano, defendendo aquele que muitas das vezes não tem voz, nós precisamos manifestar, através aí dessa moção de apelo, que o senhor diretor do DEMAI, Paulo César Silva, reveja essa decisão que tomou nesses últimos dias. Que ele possa prolongar, assim como já está acontecendo com o Departamento Municipal de Eletricidade. A ANEEL já se manifestou, prorrogando o prazo. A pandemia não acabou, não. Os efeitos da pandemia continuam. Eu espero que, com o apoio dos colegas vereadores dessa casa, após aprovarmos essa moção, que o senhor diretor do DEMAI possa vir aí a rever essa decisão e vir a público comunicar à população de Poços de Caldas que este departamento, que é do povo de Poços de Caldas, está prontamente para auxiliar e apoiar a população nesse momento de dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereadora Maria Lígia. Senhor presidente, senhora secretária, vereadores, público aqui presente, eu gostaria, vereador Pedro, só para contribuir com a sua moção, eu tive o cuidado de falar com o diretor do DEMAI e a explicação que ele me deu foi que ninguém de baixa renda, ninguém que ficou devendo neste período de pandemia será cortado. Que a providência que ele está tomando foi em razão de algumas pessoas que nem são tão pobres assim, já estavam em débito com o DEMAI desde antes de dezembro. Então, estas pessoas é que ele determinou para que fossem chamados a fazer o pagamento mediante o corte. Que nenhuma pessoa de baixa renda, que também está incluso nesse período anterior à pandemia, que está indo lá conversar com ele e apresentar as razões, que ele não está cortando. Então, eu acho que às vezes a gente também, sou da mesma opinião que o senhor, temos que nos humanizar, temos que também nos solidarizar com as pessoas que estão passando por momentos tão difíceis, mas também temos que pensar
que tem algumas pessoas que aproveitam da situação para também não fazer o pagamento. Então, fica uma situação complicada a gente também olhar um lado só. Nós temos que olhar os dois lados. O departamento não está assim, realmente deitado em berço esplêndido. E precisa muito do pagamento das pessoas. E o que ele me disse, ele acrescentou que as pessoas que ganham muito pouco e que também fazem uso dessa água e que pagam por ela, têm pago normalmente. A grande maioria está pagando. O problema são algumas pessoas que nem são de tão baixa renda e que simplesmente deixaram de pagar. Talvez até aproveitando dessa situação da pandemia. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco se realmente nós queremos que isso seja uma atitude tomada para todas as pessoas indiscriminadamente. Se realmente o diretor não tem uma certa razão. É só o que eu tinha que falar. A palavra ao vereador Pedro Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a intervenção da vereadora Maria Lígia e respeito, apesar de não concordar com parte, né, da explicação. Primeiro, como que o DEMAI ele tem mecanismos e formas para poder fazer a cobrança. Ele tem outros meios, além também de intensificar, né, o diálogo com aqueles consumidores que estão aí atrás. Chamar para poder conversar, né, analisar os casos. Agora, não foi o que ele falou no vídeo. No vídeo que foi publicado pela imprensa de Poços de Caldas, não tem essa fala dele. Onde ele fala que vai cortar daquele que tem e não vai cortar daquele que não tem. Explica uma coisa para mim, como é que ele vai saber, como é que ele vai fazer essa avaliação? Será que é somente as pessoas de baixa renda hoje, que não têm condição de arcar com seus compromissos básicos? Não. Lógico que não. Nós temos relatos, vereador Maria Lígia, de pessoas que não têm mais hoje a sua empresa, porque teve que fechar as portas, mas que tinham funcionários que hoje não têm o mínimo de condição, até para as coisas básicas na sua casa. Aí será que a avaliação do diretor do departamento, que aquela pessoa tem condição de pagar, porque ela tinha ali uma empresa com tantos funcionários? Essa é uma realidade. Essa pandemia não escolheu quem atingir, não, atingiu a todos. Atingiu a todos, sem distinção. E, novamente, a explicação e o vídeo do senhor diretor Paulo César Silva, ele não explicitou isso e deixou claro que a partir do dia 15, aliás, que já estava acontecendo os cortes. Então, eu acho que é algo assim, que nós, enquanto representantes da população de Poços de Caldas, não podemos de forma alguma deixar de nos manifestarmos em prol daquelas pessoas que estão sendo atingidas, estão tendo muita dificuldade até de sobrevivência aqui no nosso município. Então vamos colocar em votação. Algum vereador gostaria de falar ainda? A vereadora Maria Cecília, com a palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a semana retrasada eu fiz uma publicação e o diretor do DEMAI fez um contato telefônico comigo, também fez essa mesma explicação que ele fez para a vereadora Lígia. E aí no momento eu também questionei, falei, mas como é que será o critério? A gente tem que ter um critério. Agora, o que me chama a atenção, e eu já até foi motivo de um pedido de informação, os atos administrativos do DEMAI não são publicados, né? Então, a população não fica sabendo quais são os critérios. Teve algumas progressões, teve algumas horas extras que foram
cortadas ou que foram autorizadas, mas isso tudo é por algumas normativas do DEMAI, mas isso não tem publicidade. E o vereador Paulo Tadeu, acho que o vereador Gustavo também assinou comigo o requerimento, a gente tem buscado essas informações, porque tem que ser mais transparente, tem que ter critérios, que é o que o vereador Pedro disse. O empresário, num momento de pandemia, ele pode estar numa situação difícil, e ele não tem condição de arcar, mas pode ter alguma negociação para ele fazer esses pagamentos? Então, e tem que ter critérios, né? E eu também já recebi informações de que pessoas de baixa renda não conseguem, né, nos CRAS, fazer o renda mínima, não conseguem fazer os processos de ter a baixa renda para não pagar a conta de energia elétrica, tem uma certa dificuldade. Então, nesse momento, o poder público tem que estar atendendo a população, tem que estar à disposição da população, facilitando a vida dessas pessoas, porque está numa situação muito difícil. Então, não consegue chegar. Eu acredito que tem que ter alguma regra, tem que ter uma normativa. E não é porque a condição econômica e financeira, no momento, tinha possibilidade e agora não. Eu fico pensando, às vezes, os comerciantes, que ficaram 3 meses, 2 meses fechados, e eles não tinham condições de pagar, estão tentando negociar, mas às vezes não conseguem. Porque, gente, nós não estamos voltando em vida normal. Não adianta falar que abriu os comércios, que a população está indo gastando, que está investindo, que está comprando. Não existe isso. Meu irmão é comerciante. Meu irmão teve que fechar as portas, teve que mudar de lugar. Eu me coloco no lugar de todas as pessoas, porque é o que o vereador Pedro falou. Essa crise, essa pandemia, ela pegou e afetou a todos. Não tem nem classe social, nem econômica, financeira, nada. Ela afetou todas as pessoas. Então, eu acredito que, assim, falta mais um diálogo aberto, apesar do diretor do DEMAI ser tão disponível, né, fez a gentileza de me ligar, me explicando da mesma forma que explicou para a vereadora Lígia, ao contrário de muitos outros secretários, muitos outros diretores, que são fechados nas suas casinhas ali, não tem o mínimo de respeito por essa casa legislativa, como se essa casa legislativa fosse apenas despachante do Poder Executivo. A gente tem presenciado muitas vezes isso, e eu vou aqui tomar liberdade de dizer, as respostas dos nossos requerimentos, e não é dos vereadores de oposição não, mas eu acabei de ler uma resposta de um requerimento do presidente dessa casa. É uma falta de respeito com o Poder Legislativo. Então, eu acredito que o diretor do DEMAI tem que ser mais sensível e ter mais clareza, olha, e demonstrar realmente, existem as pessoas que não estão pagando por má fé. Eu acho muito difícil acontecer isso. Mas se ele conseguir provar, que é o caso que ele falou, que tem pessoas que não estão pagando e têm condições de pagar, mas tem que ter critérios. Tem que ter demonstrações. Porque senão fica nessa situação. E eu sei de pessoas lá no bairro São José que estão extremamente preocupadas com o corte de água. Ontem mesmo várias pessoas me procuraram. Me permite uma parte, vereador? Sim. Parte, vereadora Maria Lígia. Mas essas pessoas que a procuraram já tiveram a água cortada e que ficaram sem pagar durante o período de pandemia? Sim. Ainda não tiveram cortado, mas já tiveram a informação de que vão cortar. Ah, entendi. Porque o que o diretor do DEMAI me afirmou, e foi bastante categórico, é que ninguém que deixou de pagar neste período de pandemia será cortado. E que ele só está cortando 90 dias depois que começou a pandemia, daquelas pessoas que já deviam antes de dezembro e de dezembro para cá. Então, eu penso até, eu não sei se todos os vereadores concordariam comigo, nós poderíamos até fazer um convite para o diretor vir aqui e colocar para nós. Eu ficaria muito sem jeito de assinar essa sua moção, vereador Pedro. Então, eu gostaria de até pedir se eu poderia suspender até que a gente tivesse a comprovação, realmente, se isso é fato. Obrigada. Sim? Parte, vereador Pedro Magalhães. Obrigado. A vereadora Maria Lígia, ela disse que os cortes serão de pessoas que estavam com suas contas atrasadas antes do período da pandemia.
Então isso é mais grave ainda. O que o senhor está falando aqui é mais grave, muito mais grave. Você acha que essas pessoas que já estavam com a conta atrasada, depois que foram atingidas com a pandemia, agora vão ter condição de pagar? Lógico que não. Se elas já estavam com dificuldades para arcar com seus compromissos, depois de um período como esse, só agravou mais a situação. O corte, neste momento, não é o caminho, não é a solução. Existem outras formas, é o diálogo, a conversa. E aqueles que realmente não têm condições, o poder público, o município, ele tem sim a obrigação de apoiar e ajudar nesse momento. Ah, mas vai quebrar o DEMAI. Será que vai quebrar? Se me permite, ainda a vereadora que está com a palavra, a vereadora Cícera, ó, dados, senhor presidente, no portal da transparência do DEMAI, trazem que o DEMAI não está em tanta dificuldade financeira, senão, de repente, poderia sim apoiar a população de Poços de Caldas. Eu tenho alguns dados aqui do ano de 2020, de janeiro a junho, até dia 22 de junho, agora, aonde você tem um acumulado, você tem as receitas nesse período, que totalizaram aí 31 milhões, quase 32 milhões, e você tem 28 milhões de despesa. Você tem um saldo positivo aí de mais de 3 milhões de reais. Se você for pegar aí mês a mês, o único período que deu uma diferença negativa aí foram apenas 2 meses. Os restantes dos meses deste ano de 2020, o DEMAI fechou tudo com saldo positivo. Ainda assim que ele tivesse o seu acumulado, um saldo negativo, é momento sim da prefeitura, principalmente com recursos oriundos aí para enfrentamento desse momento de pandemia, oriundos aí do governo federal, que possa apoiar o DEMAI, ainda que tivesse em situação de dificuldade financeira tão agravada, mas não é o que os números mostram, muito pelo contrário, mostra um saldo positivo nos cofres aqui do DEMAI. Obrigado. A palavra, vereadora. Perdão, está com a palavra a vereadora Maria Cecília. Presidente, eu acho que eu já fui contemplado com os colegas, era só para defender. Eu acredito que a moção do vereador Pedro não é uma moção de repúdio, né, porque ele não está repudiando o corte, ele está só alertando, fazendo um pedido através dessa moção de apelo para que não faça, né? Então, eu acredito que seja importante permanecer. A palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, conforme disse no final a vereadora Maria Cecília, é uma moção de apelo, né? Ela pode ser atendida ou não, né? A gente sabe que o DEMAI está realmente enfrentando dificuldades financeiras, porque grandes empresários aí estão atrasando, a verdade é essa. E eu entendo até que deveria haver realmente um critério de cobrar primeiro para depois entrar com essa decisão. Eu hoje faria um convite, estava quase pronto, ao diretor do DEMAI, Paulo César Silva, e vou fazer esse convite na próxima semana, para que ele venha até a Câmara para falar sobre vários assuntos. Esse, sinceramente, não estava ainda no nosso radar, na pauta desse convite. Um dos assuntos é a estação de tratamento de esgoto. Foi recentemente inaugurada e há algumas pessoas criticando e levantando dúvidas a respeito da ET1. E eu ia aproveitar, estender esse convite ao Paulo César Silva como secretário de Serviços Públicos. Que ele viesse a essa Câmara para falar sobre a destinação do lixo, aterro controlado, que também tem
provocado algumas discussões e críticas, né, entre pessoas aí nas redes sociais. E eu conversando com o Paulo César Silva, ele disse que está trabalhando em consonância com o Ministério Público nessa questão do lixo. Mas eu falei, olha, eu sou um vereador, né? Nós temos a Câmara, que é onde estão os representantes do povo. Fiquei, conforme disse a nova vereadora Maria Cecília, o Paulo César, eu nem não colocaria disponível, eu colocaria atencioso, né? Com relação a essa casa. Ele foi vereador, né? Está na política já há bastante tempo, tem experiência, sabe como se relacionar, né, com os poderes, vamos dizer assim. Então, está quase pronto esse convite e eu espero que possa até ser agilizada a vinda dele aqui. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui uma presença muito interessante, doutora Raul, esclarecedora, importantíssima, e eu tenho certeza que o Paulo César Silva, como diretor do DEMAI, como secretário de Serviços Públicos, também vai trazer aqui para nós, futuramente, esclarecimentos sobre todos os assuntos pertinentes que nós estamos debatendo aqui. DEMAI, e aproveitei para dizer também, relativo aí, rapidamente, aos serviços públicos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, e as pessoas que nos assistem. Eu estou assistindo esse debate aqui com uma certa perplexidade. É evidente que a moção, ela tem a sua motivação, ela é importante, porque ela traz ao debate um problema e pede a atenção dessa casa àquilo que parcela significativa da população está vivendo. Mas vejam bem, existem dois princípios constitucionais que são fundamentais na administração pública: a publicidade e a impessoalidade. A publicidade, ela existe exatamente para que as pessoas tenham certeza de como elas se relacionam com o poder público. Como eu, contribuinte, ou eu que sou atendido pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, como é que eu me relaciono com o departamento? Essa relação tem que ser uma relação clara, tem que ser uma relação estável e tem que ser uma relação que eu conheça. Se eu tenho uma decisão do departamento que demanda diferentes explicações, não vai ser assim, vai ser assim, não vai ser desse jeito, vai ser do outro jeito, não tem publicidade. Ninguém sabe exatamente o que é o departamento. Então já tem esse princípio que desconsiderado. O segundo é o da impessoalidade. Por mais que eu queira fazer, eu não posso escolher de quem eu corto e quem eu não corto, salvo se houver um programa específico para atender uma parcela da população. Eu não posso chegar e dizer o seguinte: olha, esse pequeno industrial aqui, ele teve dificuldade, eu não vou interromper o fornecimento dele. Mas esse aqui eu acho que está folgando, esse aqui eu vou cortar. Isso não existe. Não existe. Porque você cria uma relação de privilégio, no mínimo. Você quebra um princípio, uma coluna de um princípio institucional que é central nas relações da administração pública com a sociedade. Então, o que nós estamos discutindo aqui não tem nem publicidade e não tem nem impessoalidade. O que tem essa discussão? O que tem essa discussão é a ausência de um projeto para o enfrentamento da crise da pandemia em Poços de Caldas. Eu pergunto, qual é a cidade do Brasil que detém instrumentos do alcance, da proporção e da qualidade como a Prefeitura de Poços de Caldas tem?
Nós temos um departamento municipal de eletricidade que ninguém tem, só em Juí. E nós temos um departamento municipal de águas, que é grande. Pergunto aos senhores e às senhoras, vocês sabem qual é o papel do DME durante a pandemia? Dentro de um planejamento estratégico de enfrentamento da pandemia, qual é o papel do DME? Quem que sabe? Dentro de um planejamento estratégico de enfrentamento da pandemia, qual é o papel estratégico do DEMAI? Quem que sabe? Ninguém sabe. Simplesmente porque não tem. Simplesmente porque não tem. Qual que é o papel da autarquia municipal de ensino no enfrentamento da pandemia? Pois não? Parte, vereador Antônio Carlos. Eu até entendo o seu ponto de vista. Eu acredito que Vossa Excelência não está se referindo à minha fala, porque eu disse que o DEMAI enfrenta dificuldades e já vem já de algum tempo. Agora, eu faço uma pergunta, por gentileza, com toda a sua experiência, prefeito, vereador, sabe, conhece a máquina pública, qual seria, na sua opinião, rapidamente, se fosse possível, um projeto tanto do DEMAI como do DME para esse momento de enfrentamento do coronavírus? Principalmente o DEMAI, que vem há algum tempo já com algumas dificuldades de inadimplência. É evidente que eu não estava me referindo a nenhuma fala de nenhum vereador aqui. Eu peguei o conjunto das intervenções para identificar, primeiro, que a política do DEMAI não tem publicidade e não tem pessoalidade. E aí eu estou avançando para dizer que não existe um plano. Eu vou responder a pergunta, mas antes eu quero dar sequência no papel que poderia ter a autarquia municipal de ensino nesse momento. A autarquia municipal de ensino nesse momento poderia ter sido acionada para criar ambientes digitais para aulas remotas para as crianças da rede municipal. Tem recurso para isso. Pelo menos tinha. Então, dentro de um programa, não dá para responder debate pronto, mas dentro de um programa em que você tem como instrumentos uma administração indireta forte, você teria que ter o quê? Primeiro, da parte do DME e do DEMAI, um diagnóstico de inadimplência no período de pelo menos um ano que antecede a crise da pandemia. Quem é? Qual a faixa social? Quais são os setores empresariais que têm dificuldade de pagar a conta de água e de luz? Quais são as pessoas? Quais são os bairros? Os dois, DEMAI e DME. A partir daí, você desenvolve um projeto que pode ser um projeto, que é o que eu defendo hoje, o vereador Pedro, muito mais do que esses apelos, que é um projeto de transferência de renda local. Você toma como matriz o cadastro único, você sobrepõe ao cadastro único as informações, isso do ponto de vista social, do ponto de vista empresarial, é outro departamento. Você sobrepõe as informações do DME e do DEMAI, e a partir desse conjunto de informações, você define um programa local de transferência de renda que envolva pelo menos parte do pagamento da energia elétrica, porque de fato a gente não pode canibalizar as nossas empresas públicas. Que envolva o pagamento de água e esgoto, que também não podemos canibalizar o DEMAI. E que envolva o fornecimento não apenas de cestas básicas, mas o fornecimento de gás de cozinha. O que vai custar isso por mês? Se nós levarmos em conta as transferências que estão sendo feitas para dar conta da Covid, não aquele auxílio emergencial, que aquilo é uma vergonha absoluta, que é um valor irrisório, mas os valores maiores,
que você criasse um programa de transferência de renda em que você articulasse essas 3 instituições de administração indireta para dar conta das demandas da população. Mais uma parte? Parte, vereador Antônio Carlos. Eu acho que esses debates assim, desse nível, eles são muito interessantes, o mínimo. Então eu gostaria de fazer uma sugestão, nobre vereador Paulo Tadeu, que os 15 vereadores se reunissem dentro dessa sua colocação, dessa sua proposta, nós todos fizéssemos um anteprojeto conjunto, em nome da Câmara, nesse sentido, nessa direção. Eu acho que ainda dá tempo. A sua explanação é muito positiva. Então, eu gostaria de participar, eu tenho certeza que outros colegas também, de um anteprojeto desse diapasão aí, desse encaminhamento. Eu acho que seria uma contribuição muito interessante, muito boa do Poder Legislativo nesse sentido. Correto? Então, agradeço aí pela parte. Eu que agradeço a parte e eu encerro, né, com essa sugestão do vereador Antônio Carlos, eu encerro e me disponho aqui a criar, junto com outros vereadores que se interessarem, um esboço, né, de um programa de enfrentamento da pandemia nessa estrutura aqui discutida. Com a palavra, o vereador Gustavo Bonafé. Olha, só gostaria de lembrar que já faz praticamente 1 hora que nós estamos discutindo essa moção. Então, mas o senhor pode ficar mais 1 hora, não tem problema. Não, todos discutiram, não tem nenhum problema, fica tranquilo. Agradeço, presidente, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Exatamente para citar essa questão do tempo que a gente toma discutindo algo que, se o conceito e o princípio da publicidade tivesse sido seguido à risca, e aí não é uma crítica à direção do DEMAI nem nada, mas é que assim, quando a gente não tem uma transparência alinhada à comunicação, você gera diversos entendimentos. Esses desentendimentos dão prejuízo para a imagem da administração, geram confusão nos cidadãos e traz, por exemplo, a necessidade da gente ter que discutir uma moção numa Câmara Municipal, e tem que discutir, e está certo, porque a informação não está clara. A gente vai ter que chamar o diretor para vir aqui expor, e isso tudo é trabalho que a gente poderia não estar precisando, poderia estar focando nossas energias em outras frentes, porque falta essa publicidade, falta essa clareza na comunicação. O vídeo saiu 5 dias depois de um ato já ter começado a se efetivar. Então, quando eu bato na tecla da transparência, é porque isso faria as coisas fluírem muito mais. Se a gente tivesse transparência e os mecanismos de comunicação funcionando, tenho certeza que não teria tanto pedido de informação, que a gente conseguiria fiscalizar diretamente, vai na informação ali, fiscaliza, tem alguma coisa errada, eu posso perguntar, ou dou encaminhamento direto através do trabalho do Legislativo, mas fica tão turvo essas informações e que acabam dificultando. Então a gente está tendo mais uma prova disso. E de novo, a população não vive nas redes sociais. Não adianta fazer só vídeo nas redes sociais. E modéstia à parte, olha quem está falando. Um vereador que se elegeu com base nas redes sociais. Fez uma campanha com base nas redes sociais. Mas a gente tem que ter o discernimento de que as pessoas, muitas delas, não receberam essa informação. Não sabem os critérios. E não adianta vídeo na rede social, que isso não vai funcionar. É muito mais amplo. O planejamento é muito maior do que isso que a gente está vendo acontecer. Então, é só fazer essas considerações e por esse motivo, por toda essa confusão, apesar de entender, né, as explicações que foram dadas às vereadoras, mas tenho meu apoio à moção para que isso seja concretizado num documento oficial e que seja disponível aos contribuintes da melhor maneira possível. Palavra o vereador Pedro Magalhães. Senhor presidente, é só a título de fazer uma justiça a um colega vereador
ao vereador Marcelo Heitor. Marcelo Heitor que apresentou um requerimento, não recordo se é acho que 2 sessões atrás, isso. E eu mesmo solicitei a ele que pudesse retirar ou repensar o requerimento dele. Ele nos alertava naquele momento sobre cortes que estariam acontecendo aqui em Poços de Caldas de consumidores de água. E eu mesmo acabei não acreditando. Tanto é que eu dei um testemunho, e eu acredito que influenciou na decisão para ele fazer a retirada do requerimento. Então, aqui de justiça, né, quero até me retratar aqui, porque naquele momento eu não acreditava que isso poderia estar acontecendo. Então, eu queria só deixar registrado essa situação. Então, vamos colocar em votação a moção número 14, 2020. Algum vereador se posiciona contrário a esta moção de autoria do novo vereador Pedro Magalhães? Então, aprovado por unanimidade.